Para os cristãos, a salvação da alma é o assunto primordial da fé, porque nada se compara ao dom da vida eterna com Deus. Mas o grande problema é que a maioria de nós não entende como isso acontece. A maior parte pensa que são as boas obras que nos tornam aptos ao reino de Deus. Mas a Escritura deixa bem clara que todas as nossas obras são como trapos imundos diante dos olhos do Criador. Então, quem poderá ser salvo? A mensagem de hoje é sobre isso. Você tem um minuto para Deus? Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 23 diz assim: ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aqui se relata a história de um homem onde se aproxima de Jesus perguntando o que ele poderia fazer para herdar o reino de Deus. A pergunta dele era bem clara, porque em sua mente tinha que se fazer alguma coisa. E Jesus então responde para aquele homem que ele já havia realizado ou estava fazendo muitas coisas. Ele disse: tem a lei de Moisés, não matarás, não adulterarás. E ele disse que todas essas coisas ele já fazia desde a infância. Mas mesmo assim, a sua consciência não estava descansada em saber que tudo aquilo já estava resolvido, que todas aquelas atitudes que a lei determinava que se fizesse, deixava ele prontamente apto para o reino de Deus. Não era isso que a sua consciência falava. Foi portanto que ele chegou a Jesus a perguntar o que se poderia fazer de mais, algo mais do que isso. Então Jesus, vendo toda aquela situação, falou àquele homem que era necessário ele se desprender daquilo que ele tinha para que ele pudesse então seguir Jesus. Mas nesse ponto ele ficou entristecido porque era muito rico e vender tudo o que tinha era impossível para ele, porque eram essas coisas que o mantinham como na posição para todos verem que ele era um homem rico, que era um homem poderoso. E por isso Jesus então fala que é impossível para aqueles que estão apegados às riquezas entrarem no reino de Deus. O fato é que todas essas coisas não significam que aqueles que têm riquezas não podem herdar o reino de Deus, não podem ter a vida eterna, não podem ter a salvação. O assunto não se trata especificamente de riquezas, mas se trata de fazer alguma coisa. Daquilo que nós possamos fazer com as nossas próprias mãos ou ter com as nossas próprias mãos para adquirir este dom de Deus. O que na verdade está bem claro nas Escrituras e o que Jesus vem nos mostrar o tempo todo é que a salvação é um dom de Deus, é um ato de misericórdia, de bondade da parte de Deus para nós. Não é um ato nosso para com Deus, não tem a ver com nada do que nós podemos fazer, mas sim do que Deus fez, de dar o seu Filho em propiciação para nossas vidas, para que nós possamos ter o direito de vida eterna. Para isso ele foi sacrificado como cordeiro vivo, imolado. Então isso foi o que Deus providenciou para nós. Então não tem nada que as nossas mãos, que as nossas obras possam realizar que nos deixam aptos. Nós jamais podemos fazer alguma coisa pensando que isso será o resultado de uma salvação ou da salvação da nossa vida para a vida eterna. Isso não vai acontecer, porque todas essas coisas não têm valor nenhum para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a salvação é um dom de Deus e não é pelas obras para que ninguém se glorie. E nesse caso é uma expressa bondade de Deus para nós.
e foi realizado através de Jesus Cristo para a nossa vida. Por isso, a minha oração de hoje é que ninguém possa pensar que boas obras serão resultado de que Deus possa nos olhar como bons e então já nos deixar aptos para a salvação. Mas que nós possamos agir com bondade, porque a salvação já é dada a nós, sem que nós possamos fazer nada. Ele nos deu de graça. Isso é graça. Isso é favor não merecido. Então que Deus possa colocar em nossa mente e nós possamos descansar nisso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.